Deus seja louvado! Meu nome é Ana Paula, e eu sou de Viamão, no Rio Grande do Sul. Hoje, com o coração transbordando de gratidão e os olhos cheios de um novo propósito, estou aqui para compartilhar com vocês o testemunho da maior batalha da minha vida, uma provação que se transformou na mais bela e inesquecível experiência com o sobrenatural. Esta não é apenas a história da minha luta contra o câncer, mas sim um relato da inabalável fidelidade de Deus, da sua misericórdia que me alcançou em meio ao abismo e da sua graça que me sustentou quando todas as minhas forças humanas se esvaíram. Que a minha jornada seja um farol de esperança para todos que navegam em águas turbulentas, uma prova viva de que a fé é a nossa âncora, capaz de nos manter firmes mesmo nas mais violentas tempestades. Eu desejo, com cada palavra, que vocês sintam a profundidade de cada momento que vivi, desde a angústia do diagnóstico até a alegria avassaladora da cura completa, para que possam entender, de forma definitiva, que não há desafio grande demais para a mão do nosso Senhor. Tudo começou de uma forma que, à primeira vista, parecia trivial, quase insignificante no frenesi do meu dia a dia. Uma dor persistente, um incômodo sutil no lado direito do meu corpo que eu atribuía à má postura ou ao cansaço. Era um cansaço avassalador que me fazia arrastar os pés para fazer tarefas simples, como se cada movimento exigisse um esforço hercúleo. A minha memória daquele período é como uma neblina cinza, de dias que se misturavam uns nos outros, repletos de uma fadiga que nem o sono profundo era capaz de dissipar. No início, eu tentei ignorar, como muitas de nós fazemos, priorizando a rotina sobre os sinais do nosso próprio corpo. É o estresse do trabalho, eu dizia a mim mesma, tentando me convencer. É a correria da vida moderna em Viamão. Mas os sinais se tornaram mais evidentes, mais insistentes e, por fim, alarmantes. A minha pele assumiu um tom pálido e doentio, e a perda de peso se tornou tão rápida e inexplicável que a minha família não conseguiu mais se calar. Com a intuição e o amor que só a família tem, eles insistiram, quase imploraram, para que eu procurasse um médico. Eles não sabiam o que era, mas sabiam que algo estava profundamente errado. A primeira consulta foi o início de uma longa e angustiante jornada. Exames de sangue, ultrassons, ressonâncias, tomografias, uma maratona de diagnósticos que parecia não ter fim. Cada passo era uma nova camada de ansiedade, uma nova incerteza. Eu me lembro da espera na sala de exames, o som dos meus próprios batimentos cardíacos parecendo alto demais, ecoando em um silêncio opressor. Eu orava em silêncio, com as mãos trêmulas entrelaçadas no colo, pedindo a Deus para que não fosse nada sério, que fosse apenas um falso alarme, um engano médico. Mas, no fundo do meu ser, uma sensação gelada e pesada me dizia que a verdade era outra. A paz que antes habitava meu coração foi substituída por um medo paralisante, um medo que me roubava o sono e o apetite. E foi então que a biópsia veio, com o peso de uma sentença, para confirmar o que eu já temia. A notícia veio como uma avalanche, esmagando a minha alma e me tirando o ar. Era um câncer agressivo no fígado, em um estágio avançado. A voz calma e profissional do médico, ao explicar a natureza da doença, sua localização e a necessidade urgente de iniciar um tratamento brutal, parecia um som distante e irreal, como se ele estivesse falando sobre a vida de outra pessoa. Naquele momento, o mundo parou de girar. A minha mente se encheu de um turbilhão de perguntas sem resposta, um eco desesperado de: por que eu, Senhor? O que eu fiz de errado? Será que esta é a minha hora de partir? Eu me sentia como um navio à deriva em um oceano de desespero, sem bússola e sem esperança. O medo de morrer, o pavor de deixar a minha família, de não ver meus filhos crescerem, era um fardo pesado demais para carregar sozinha. Nos dias que se seguiram, a minha casa se tornou um lugar de tristeza. Eu chorava em silêncio no meu quarto, sentindo o peso da minha própria dor e a angústia de ver a minha família sofrer. A minha alma estava tão fraca que eu mal conseguia orar, as palavras pareciam presas na minha garganta. Foi então que, em um momento de profunda solidão e desespero, me lembrei de uma passagem que sempre me tocou, mas que agora ganhou um novo e avassalador significado. Salmos 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo.
a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa passagem se tornou o meu refúgio, meu porto seguro. Eu a lia e relia, e cada palavra era como um bálsamo para minha alma ferida. Eu sabia que estava no vale, mas também sabia que não estava sozinha. Eu não estava navegando à deriva. O capitão da minha vida estava comigo no barco. Foi a minha primeira certeza em meio a tantas dúvidas, a minha âncora em meio à tempestade. Eu me apeguei a essa verdade com todas as minhas forças, sentindo a presença de Deus ao meu lado, uma presença que a dor não podia apagar. O tratamento foi uma prova de fogo que me forçou a me render completamente a Deus. As sessões de quimioterapia eram extenuantes, um verdadeiro teste de resistência física e mental. A náusea era constante, a dor nos ossos, a fraqueza que me impedia de fazer as coisas mais simples. A cada sessão, parecia que eu morria um pouco, mas a cada dia, eu renascia na fé. Ver o meu cabelo caindo em tufos, me fez sentir como se estivesse perdendo uma parte de mim mesma, mas foi a oportunidade de me despir do meu eu carnal para vestir o eu espiritual. Havia dias em que a dor era tão intensa que eu não tinha forças para me levantar da cama, mas o meu espírito, alimentado pela oração, pela leitura da palavra e pela presença de Deus, se fortalecia a cada dia. Eu me agarrei com unhas e dentes à promessa de Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu me via subindo com asas como águias, sobrevoando a dor e a fraqueza, sustentada por uma força que não era minha, mas que me era dada por aquele que me amou primeiro. E foi nesse momento de extrema fragilidade que a congregação cristã no Brasil se tornou a minha segunda família. Os irmãos e irmãs da minha igreja foram verdadeiros anjos enviados por Deus. Eles me visitavam, oravam comigo, me traziam palavras de conforto e esperança. Eles me mostraram, com seus atos e palavras, o verdadeiro significado da comunhão e da caridade cristã. Lembro-me de uma irmã, com lágrimas nos olhos, me dizendo: não se esqueça que Romanos 8:28 da manhã nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aquela frase se tornou um mantra para mim. Eu entendi que a minha doença não era um castigo, mas uma oportunidade divina de testemunhar o poder de Deus, de ser um instrumento em suas mãos para glorificar o seu nome. A minha vida não era mais minha, mas dele, e a minha cura seria um testemunho da sua glória. Eu comecei a ver a minha vida de uma nova perspectiva. Eu não estava apenas lutando contra uma doença, eu estava vivendo um milagre em andamento. A cada sessão de quimioterapia, eu orava e entregava meu corpo, minha alma e meu espírito nas mãos do Senhor. A cada dia de dor, eu orava. Eu me apeguei à promessa de Filipenses 4:13 da manhã: tudo posso naquele que me fortalece. E essa força, eu entendi, não era a minha. Era a força do Espírito Santo agindo em mim, me capacitando a enfrentar o que parecia impossível. A minha rotina se transformou em uma jornada de fé. Pela manhã, eu lia a Bíblia e orava, agradecendo a Deus por mais um dia de vida e pela oportunidade de testemunhar a sua glória. As consultas médicas, que antes me aterrorizavam, se tornaram momentos de oração, onde eu entregava tudo nas mãos do Senhor, confiando plenamente no seu plano. O tratamento continuou, e, a cada novo exame, os resultados pareciam mais animadores. Os médicos, surpresos, diziam que a minha resposta ao tratamento era incrível, quase inacreditável. Eles atribuíam isso à minha força de vontade e resiliência, mas eu sabia, no fundo do meu coração, que era a mão de Deus agindo em meu corpo, célula por célula, restaurando a minha saúde de uma forma que a ciência não podia explicar. Eu me lembrei de Jeremias 30:17, porque te restaurarei a saúde, e te sararei as tuas feridas, diz o Senhor. Após meses de uma luta árdua, o dia mais esperado finalmente chegou. O último exame confirmou o que eu já sentia no meu coração. Eu estava curada. O câncer havia sumido. Naquele momento, eu não conseguia conter as lágrimas. Eram lágrimas de alívio, de alegria e, acima de tudo, de profunda gratidão. Era a prova de que a minha fé não havia sido em vão. Deus, em sua infinita misericórdia e poder,
havia operado um milagre em minha vida. Eu me lembrei de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. E foi exatamente isso que ele fez. A minha cura não foi apenas física, foi uma transformação completa. Eu me tornei mais próxima de Deus do que nunca, e o medo que antes me dominava foi substituído por uma fé inabalável. A minha vida hoje é um reflexo da bondade, da graça e da fidelidade de Deus. A minha história é um testemunho de que Ele está conosco em cada passo da jornada, mesmo nos momentos mais difíceis, nos vales mais escuros. Ele nos sustenta, nos fortalece e nos cura, para a glória do seu santo nome. Deus seja louvado!